Bom, o tema de hoje é demasiado, transbordante. Vamos estar falando sobre Clarice Lispector. E para estar conosco eu convido o querido professor, doutorando Tiago Madeira França. Café filosófico, Clarice Lispector, as narrativas do eu, de dentro e de fora. Eu convido para estar conosco um grande convidado, honrado para mim, a sua presença, querido professor Tiago Madeira França, que é graduado em Letras, mestre em Estudos Linguísticos pela UFU, Minas Gerais, e doutorando, professor e coordenador do curso de Letras da UEG Morrinhos. Obrigado pela presença e pelo aceite, querido. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço primeiramente ao Will pelo convite. Com toda certeza, poder falar um pouco de Clarice Lispector num lugar tão especial como esse é para mim um momento único, sem dúvida nenhuma, desde que o convite surgiu. Eu tenho me preparado, tenho tentado construir algo que realmente pudesse fazer com que a gente tivesse uma tarde muito interessante aqui. Realmente, eu fico muito feliz pelo convite, espero poder estar aqui novamente outras vezes, tá bom? Obrigado, querido. Vamos lá. Eu queria ler para vocês algo que eu escrevi em 2003, trechos de um poema chamado Paladar. E a partir dele, filosofar um pouco sobre a relação entre literatura e filosofia. É a palavra que deve trazer o silêncio, e não a boca. Quem diz que a língua é pobre, não conhece a poesia. Ler um livro é reescrever o autor, repondo as palavras com imaginações da própria experiência. A palavra, uma vez dita, não tem pertença. Ninguém repete o sopro do significado. Não se vive duas vezes o mesmo fôlego de cada romance. Mas todos se calam quando se descobrem lidos pelo escritor. Escrever adequadamente é tornar as outras palavras desnecessárias, conquistar o silêncio. Feitiço delicadamente posto e armado, quando a palavra explode em sentidos. O que é ler, se não ouvir o lado de dentro dos pensamentos, que outro acumula? Para o psicológico, o texto é absoluta telepatia escrita. Eu me lembrei deste poema porque Clarice me emudece. Não por falta de palavras, mas por excesso delas. E essa tentativa teimosa, insistente e maldita, mal colocada, de explicar o que já foi tão propriamente dito, é um desperdício. Vou poupá-los, por isso não venho falar diretamente de Clarice. Eu não saberia e não teria competências. Deixo isso para quem aceita o desafio terrível e ameaçador, mas espetacular como um mistério. Ao querido professor Tiago. Eu quero apenas dizer que, assim como é preciso um jogo de espelhos para se descrever as próprias costas, a autenticidade do ser não se revela a si mesmo. É preciso também um jogo de palavras para alcançar uma intuição silenciosa a respeito das verdades íntimas de si próprio. Não se consegue essa intimidade consigo como o dito da autoestima, da filosofia popular, do individualismo, da autoestima, conhecendo-se a si mesmo. Parece que o caminho da filosofia íntima que revela o eu pelo texto é o oposto de autoconhecimento. É quase
um desconhecer-se insistentemente. Clarice, nesse aspecto, é um espelho mágico, é um dos espelhos mágicos que pode desnudar as nossas aparências sociais, nossos valores e exibições confortáveis e revelar desavergonhadamente, como ela soube fazer, nossos sentimentos, desejos, pensamentos e mistérios. Enquanto pensadora, ela não traz respostas, claro, mas ela nos traz dúvidas e destitui a nossa obviedade, o pensamento comum, com uma altíssima delicadeza, quase insuportável. Digo quase porque ela também é quase irresistível, uma vez iniciada a leitura. É como não querer ver pelo buraco da fechadura a verdade desnudada de si mesmo, uma vez anunciada. E Clarice, não dizendo o que somos, ela nos coloca na antecipação. Suas palavras são trampolins que obrigatoriamente somos forçados a saltar. São palavras que causam silêncios. E estes silêncios intuitivos são compreensões tão profundas que, tão bem ditos, não podem ser acrescidos de explicações. Mas isso não tira dela o fato de ser uma filosofia. Não tira dela não ser, como adjetivo, filosófica. Mas eu quero aqui apresentar uma tese que eu disserto com demora nesse livro Fazer Café, Amor e Filosofia, que está disponível na internet, e sustentar o fato de que Clarice é uma filósofa, não apenas filosófica. Quero dizer isso porque ela transforma conceitualmente a nossa percepção do familiar em algo desconhecido. Não é fácil. Não é fácil desabrigar alguém, um arrogante, do seu lugar tão acostumado de domínio sobre si mesmo e de suas verdades prejulgadas sobre o mundo. Não é fácil destituir um homem do seu eu que ele julga próprio. E isso Clarice faz através de personagens, ficções, elementos aparentemente biográficos, mas não o são. Eles não existem senão como espelhos de cada leitor que com ela se identifica na possibilidade do vir a ser. Essa atitude de Clarice, eu vou tentar caminhá-la fazendo um paralelo entre filosofia e literatura. Se perguntarmos a Descartes, filósofo do século XVII, pai da racionalidade matemática, científica, se Clarice seria uma filósofa como escritora, a resposta, nos termos dele, clara e distintamente é não. Por assim dizer, a academia tem, por tradição, insistido em dizer que literatura não é filosófica e não é filosofia. Descartes retorna à tradição grega de Platão, clássica, que recusa o mito, palavra grega que quer dizer fala, antes da escrita, recusa a poesia e a literatura para estabelecer uma nova explicação de mundo, pela lógica. E essa fundamentação por argumentos pareceu desacreditar a literatura como fonte legítima do pensamento filosófico. Perdurou-se, por-se dizer, por muito tempo, até que, entre vários outros, eu cito como ícone apenas um marco, o grande filósofo alemão Nietzsche. Suas obras, ele próprio que escreveu via romances, via poemas, em seu livro O Livro do Filósofo, ele se pergunta, ele nos pergunta sobre uma destituição do pensamento de Descartes, matemático e cartesiano, da lógica. Diz ele, o grande embaraço de saber se a filosofia não seria ela mesma literatura.
Nesse sentido, ao invés de buscar o nascedouro da filosofia em Platão, Sócrates e Aristóteles, ele vai dizer que estes mataram a filosofia. Estes foram o mal-estar do pensamento autêntico da filosofia. E os gregos, em sua época antiga, diziam que eles, enquanto filósofos, eram os pais desse novo saber, e que não eram os que na época eram chamados de sofistas. Sofista ou sofismo acabou sendo sinônimo de pensamento falso e não filosófico, pois Nietzsche vai dizer, são eles os autênticos filósofos. E recuperando pensadores como Protágoras, sofistas, ele vai dizer que somente a literatura alcança o poder de dizer a profundidade da filosofia, por um jogo de linguagens. Esse pensamento, depois traduzido pelo francês e filósofo Merleau-Ponty na obra Sans et Non-Sans, ele vai dizer que a tarefa da filosofia não é mais, no mundo moderno e contemporâneo, a de explicar o mundo a partir de pressupostos metafísicos, e sim de formular uma experiência de mundo anterior ao pensamento sobre o mundo, para ser uma tarefa em que não mais pode se separar da literatura. Aqui eu quero dizer também, com Deleuze e Guattari, que na sua obra O que é Filosofia, que a função básica da filosofia é criar conceitos. Criar e desconstruir conceitos. E é isso que Clarice faz. E faz com tal competência que aquele que ao lê-la é sequestrado do seu pensamento pré-conceito, do seu pensamento vulgar, imediato sobre todas as coisas, e como quem põe uma faca no pescoço e obriga esta pessoa a pensar ao modo de sentir, pensar ao modo de agir, pensar ao modo de todas as instâncias da vida, faz com que todos nós sejamos filósofos, se constrangidos pela inquietude do seu pensamento. Aqui é preciso deixar claro que a filosofia é um exercício de inquietação. E, por favor, os que ousam conviver de perto com filósofos, sabem que às vezes a filosofia é perigosa. É um exercício debilitante. Não é raro a dor de abandonar verdades estabelecidas que nos sustentavam e ficarmos sem chão diante de um novo pensamento. E Clarice faz isso. Ela consegue competentemente nos deixar desabrigados do senso comum. E mesmo não utilizando nenhuma palavra do vocabulário filosófico, ela consegue nos fazer colocar, através da linguagem literária, questões sobre a ontologia de alcance ético a respeito da existência humana. Recolocando o que eu disse em outras palavras, vocês conhecem a expressão de Descartes, penso, logo existo. Isso é a conclusão de uma série de questionamentos que ele faz enquanto filósofo. Radical e hiperbólica. Radical porque ele se deu conta que se erramos tantas vezes, é justo que agora eu não tenha certezas tão fáceis. Então deixa eu verificar se eu tenho certeza de tudo. Deixe-me verificar se é possível duvidar da existência de todas as coisas. E ele faz isso radicalmente, até chegar ao máximo hiperbólico, ao extremo de duvidar do próprio mundo. Mas ele chega à conclusão de que ele pode duvidar de tudo, até da existência do mundo, mas se dá conta de uma certeza, esta inabalável para ele, de que se ele pensa enquanto duvida, pelo menos ele existe. A partir da sua própria existência, ele tenta reconstruir então a existência do mundo. Isso fez nascer o mundo moderno.
a filosofia moderna, o eu pensando o mundo. Não há mundo moderno sem o eu como ponto de origem. E é nesse sentido que Descartes coloca o estabelecimento das verdades por um único viés, a matemática, a razão e a lógica. Clarice, com superlativa competência, fez isso melhor que Descartes. Claro que ela não poderia fazê-lo sem ele antes. Porque, enquanto Descartes faz isso, penso, logo existo, duvido dos meus próprios pensamentos, e então agora eu me ponho a pensar na origem, ela faz isso a partir de todas as nossas percepções. Por exemplo, imagine um momento em que você tem certeza que gosta de alguém. Quem sabe ao ponto de dizer essas frases tão cinematográficas: eu te amo. É um eu com a certeza de um amor. Pois bem, ao invés de duvidar do pensamento racional, vamos duvidar do sentimento. Como é que eu sinto? Certa vez meu pai fez uma brincadeira comigo. Ele tirou do bolso, eu era moleque, um menino de 8, 9 anos, um cigarro aceso. Achei aquilo estranho, mas enfim, não pensei muito. E ele tomou o meu braço à força e foi trazendo lentamente esse cigarro até a minha pele. E quando chegou e tocou a minha pele, achando violenta a atitude dele de me queimar com o cigarro aceso, quando tocou aquele cigarro na minha pele, eu gritei um ai, que para meu próprio espanto não era dor. Eu tinha imaginado e acreditado em uma dor que não existia. A brincadeira era um cigarro falso com o desenho de queimado na ponta, uma cinza em brasa desenhada. Imagine então o que é ter dúvida da própria experiência corporal. Clarice faz isso. Ela pega experiências sensoriais e nos põe em dúvidas com ela via literatura. Via texto, é difícil ter certeza do próprio paladar. Esse desestabelecimento não faz da palavra um lugar léxico da linguagem sobre o mundo. O que Clarice faz para ter essa competência que é filosófica, de repensar tudo, sentindo tudo, ela coloca assim, dizendo que a palavra é e não representa o próprio mundo. A palavra que não é vivida como o próprio mundo, esta é falsa, desarticulada e puramente representação racional. Eis o que ela diz, por exemplo, em A Hora da Estrela, sua última obra. Será mesmo que a ação ultrapassa a palavra? Mas que ao escrever, que o nome real seja dado às coisas. Cada coisa é uma palavra. E quando não se a tem, invente-se-á. Esse vosso Deus que nos mandou inventar. É nesse sentido que ela se coloca claramente com um viés bastante conhecido como uma existencialista. Pensar racionalmente é posterior ao viver conceitualmente a realidade. E nós vivemos preconceitualmente a realidade, acreditando que temos prazer ou dor, amores ou desamores, frio ou calor. Chegamos, depois de ligar a tela do cinema, a esquecer que existimos no meio de um filme. E até sentimos o frio e o calor que não temos. E sentimos em 15 minutos de cinema amores que nunca o vivemos. Imaginemos se, além do filme na tela do cinema, fosse a cada momento um discurso sedutor em que vendemos impressões sedutoras, em que vendemos aparências de realidade. Seríamos todos sedutores. O que Clarice faz com literatura é retirar a casca das palavras mortas ou mortificantes e nos recolocar em palavras coisas. Palavras tão duras ou macias que, uma vez ditas, resta-nos o silêncio da vivência.
como quem viveu tão plenamente o que queria dizer, que não lhe cabe mais nenhuma palavra por acréscimo. Era isto. E se eu quiser explicar, o jeito é repetir. Diz ela, em A Paixão, segundo GH, será preciso coragem para fazer o que vou fazer, dizer, e me arriscar a enorme surpresa que sentirei com a pobreza da coisa dita. Mal a direi, e terei que acrescentar, não é isso, não é isso. A filosofia é qualquer coisa que não dogma. E quando a palavra é o mundo, o limite da linguagem é o limite do mundo, falar é construir e reconstruir o mundo. E é nesse sentido que a fala, sempre acrescida de um etc. e outras coisas ao final, transforma a palavra não num ato de tirar um preconceito e colocar outro, mas de retirar uma ilusão e colocar o diálogo ao infinito. Um diálogo que é feito muitas vezes em um silêncio repetitivo. Quem sou eu? Como assim? E dizendo Clarice em suas próprias palavras, para que o querido professor Tiago esclareça, percorrendo corajosamente a obra dela sobre os aspectos filosóficos do seu modo de fazer filosofia e literatura conjuntamente, em Crônicas para Não Esquecer, ela diz: o que atrapalha escrever é ter de usar palavras. É incômodo. É como se eu quisesse uma comunicação mais direta, uma compreensão muda, como acontece às vezes entre pessoas. Se eu pudesse escrever por intermédio, desenhar na madeira, ou de alisar uma cabeça de menino, ou de passear pelo campo, jamais teria entrado pelo caminho da palavra. Faria o que tanta gente que não escreve faz, e exatamente com a mesma alegria e o mesmo tormento de quem escreve, e com as mesmas profundas decepções inconsoláveis. Viveria, não usaria palavras. O que pode vir a ser a minha solução. E se for, bem-vinda. Queridos, Clarice, fazendo filosofia e literatura, nos deixa a questão: quais são as narrativas do eu, de dentro e de fora? Querido professor. Maravilhosas suas palavras. Sem dúvida não poderíamos ter uma introdução tão eficaz e que realmente relacionasse toda a obra dele com os aspectos filosóficos. Eu fico feliz com a sua introdução mesmo, porque o lugar em que eu me inscrevo nesse momento para falar para vocês é o lugar da paixão pela literatura. Eu não sou um filósofo, eu sou um linguista de formação, tenho mestrado em análise do discurso e faço agora o doutorado na mesma área. Há 12 anos atrás, quando eu entrei no curso de graduação em letras, eu tive contato com dois autores, os quais me fizeram realmente me apaixonar pela literatura de uma forma muito profunda: Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Os dois, de formas e maneiras diferentes, me fizeram enxergar o mundo de uma forma que eu já sentia, mas não sabia explicar. A literatura, para mim, é a minha filosofia. Para que eu pudesse estar aqui hoje para falar, para que a gente pudesse conversar hoje aqui, eu tive de estudar alguns desses filósofos, muito embora parte da filosofia existencialista que eu vou trazer para vocês hoje eu já conhecia de estudos que eu fiz na universidade mesmo. Por isso, eu queria deixar claro justamente esse lugar da paixão. Por que é interessante que a gente comece com essa informação da paixão? Clarice é paixão, Clarice é amor.
Ao ser perguntada por que ela escreve, primeiro ela responde que não sabe o motivo, e depois ela tenta reformular dizendo o seguinte: eu vivo somente por duas coisas, por amor à escrita e por amor aos meus filhos. Clarice, dentro de sua obra, traz como essência básica daquilo que ela escreve a angústia e a ansiedade. Ansiedade essa que inevitavelmente é constitutiva da minha existência. Queria deixar claro isso para vocês. Eu talvez seja uma das pessoas mais ansiosas que eu conheci. Por isso, Clarice Lispector é para mim algo muito constitutivo do meu eu. Quando eu leio Clarice, eu percebo que essa ansiedade é real e que essa ansiedade, diferente do medo, ela não tem necessariamente uma explicação racional. Clarice deixa claro isso em um dos seus textos. O medo, a gente tem condição de saber, eu tenho medo de alguma coisa. A ansiedade e a angústia não necessariamente está relacionada a algum sentimento. Bom, uma coisa que a gente tem de ter como clareza, nós estamos falando de uma autora que produziu 9 romances, 8 antologias de contos e além disso, uma infinidade de textos jornalísticos que são superiores a 500 crônicas, a 500 textos relacionados à esfera realmente da imprensa. Por isso, eu vou tentar falar para vocês hoje a partir de uma noção de recorte. E esse recorte é baseado em alguns contos, os quais talvez não sejam os melhores para a crítica, mas que são aqueles que mais me tocam, quanto justamente a essa questão da existência e da reflexão humana. Além disso, vou tentar trazer alguns fragmentos de alguns romances da Clarice, 2 dos quais o Will já nos adiantou, que é A Paixão Segundo GH e A Hora da Estrela, seu último texto. Depois saíram alguns textos que foram publicados póstumos, mas é a sua última publicação enquanto ela esteve viva, né? Baseado nisso, eu vou utilizar alguns princípios filosóficos que se inserem na filosofia. A gente pode utilizar a palavra do existencialismo sartreano mesmo, mas o filósofo Janol diz que quando se diz existencialismo, a gente necessariamente já rotula para algumas determinadas teorias. Por isso, vamos tentar trabalhar com a noção de filosofias da existência. Quando a gente pensa em filosofias da existência, a gente abre margem para vários outros estudiosos, como também permite que a gente não se insira e não se inscreva em nenhum filósofo específico, mas que construa uma reflexão sobre esse eu. Isso já é uma filosofia da existência. Por isso, a própria Clarice, em um texto de Benedito Nunes, talvez o principal crítico que trabalhou com essa autora, ela diz que, não, eu não sou sartreana, eu não sou existencialista. Eu escrevo baseado numa constituição da minha existência. Eu escrevo baseado naquilo que me emudece, naquilo que realmente, como Will diz, produz muito mais silêncios do que barulhos. Então, assim, é interessante que a gente não se preocupe com essa vinculação necessária da Clarice à filosofia existencialista, mas que a gente, a partir de um ponto de vista peculiar, enxergue pensamentos da existência dentro de parte de sua obra. Se nós pudéssemos pensar 5 palavras que constituem o universo das narrativas claricianas, que eu vou tentar apresentar para vocês algumas aqui, seriam justamente a angústia, a ansiedade, e essa angústia e essa ansiedade acaba trazendo na vida de algumas personagens a questão de uma liberdade enquanto fardo, de perceber-se livre
E dentro dessa liberdade descoberta de uma forma, na maioria das vezes, epifânica, sentir-se limitado a tal ponto de perceber a superficialidade da própria existência. É reconhecer-se limitado, reconhecer-se como livre e saber que o motivo e o caminho de suas escolhas e suas desgraças é você mesmo. São essas escolhas e essa liberdade que sim nos vem teoricamente via a filosofia de Jean-Paul Sartre, é que nos mostra que a literatura da Clarice Lispector nos promove um lugar de angústia, porque ela traz e tenta desvendar, como eu disse, por revelações de natureza sensoriais, ela tenta nos desvendar aquelas inquietações que muitas vezes nós já temos, nós as sentimos, mas não sabemos necessariamente materializá-las teoricamente. E para isso a gente tem uma infinidade de fugas na vida da gente. A gente escolhe vários caminhos para que a gente possa tentar dissipar essa angústia e essa ansiedade. Por que eu iniciei falando da ansiedade enquanto algo que me constitui de maneira muito integralizadora? Eu tento lutar contra essa ansiedade. Muito embora eu já percebi em vários momentos que essa ansiedade não é necessariamente algo que faz mal ou algo que nos destrói. A ansiedade é uma sensação constante de reflexão sobre a existência. Por isso eu me inscrevo e me identifico muito com a literatura da Clarice Lispector. Dentro desses momentos de liberdade, em que os personagens são colocados mediante processos epifânicos, ocorre um outro conceito muito caro à literatura clariciana, que é o fluxo de consciência. Esse fluxo de consciência, evidentemente, se dá por um tempo psicológico e, na maioria das vezes, nós temos personagens que mais existem e narram a sua existência interna do que realmente uma identificação com os elementos da vida cotidiana. O mais interessante é que é justamente essa vida cotidiana que vem dar um tapa na cara dos personagens. É justamente o banal, o grotesco, aquilo que em tese deveria ser transparente aos olhos, é que vem trazer aí essa descoberta para as personagens claricianas. É a barata, é o buquê de rosas, é o cego mascando chiclete nas ruas. Então nós temos elementos extremamente simples, extremamente vulgares, se é que a gente pode usar essa palavra, e esses elementos vulgares é que vão construir esse processo de reflexão nas personagens, ora por meio de crises, ora por meio de processos realmente que a gente pode chamá-los de epifânicos. Então, é justamente nesse momento de reflexão que as nossas personagens têm a consciência da sua existência. Saber que existe é também sentir-se no lugar do mal-estar, no lugar da angústia. Dentro das obras da Clarice, então, o eu sente essa existência de maneira conflituosa, angustiante, sem a tranquilidade do dia a dia ou das coisas comuns. É um mundo de dentro que corrói, pois percebe-se a sua existência como uma inegável contingência ameaçada pelo nada. E aí, como assim? As nossas personagens se descobrem e percebem que tudo aquilo que nos constitui enquanto rotina, as nossas escolhas, os nossos trabalhos, os nossos textos, tudo aquilo que a gente constrói como essência da nossa vida, ou seja, essa contingência cotidiana,
é ameaçada justamente por esse nada com N maiúsculo. Essa descoberta epifânica mostra para os nossos personagens, como por exemplo a GH, que ela e a barata são a mesma coisa, que ela e a barata se constituem. Dessa percepção decorre sempre uma sensação de mal-estar, proveniente de uma angústia advinda da insegurança da condição humana. Assim, o eu se sente abandonado e entregue a si próprio. E é dessa sensação de abandono existencial que a angústia emerge. Pois esse eu percebe-se diluído, desfragmentado em meio à firmeza do mundo. E aí aqui nós temos, antes de eu trazer alguns fragmentos dos textos para vocês, a gente já pode inserir aqui 3 personagens básicas, justamente a GH, do Paixão Segundo GH, e 2 personagens de 2 contos muito especiais para mim, da antologia Laços de Família, que é a Ana e a Laura, dos contos A Imitação da Rosa e O Amor. Todas essas personagens se sentem desfragmentadas diante dessa firmeza do mundo, diante de toda essa estrutura social, toda essa estrutura física humana que vem realmente dar um tapa na cara da nossa personagem, para que ela perceba que aquilo que antes era banal e familiar, agora causa uma sensação de incômodo, uma sensação de estranhamento para a nossa personagem mesmo. Em decorrência disso, sua reação, ou seja, a reação das personagens, é de um recuo social, de uma reclusão introspectiva e silenciosa. E aí, se a gente tentar retomar esses 3 textos que eu citei agora, a GH se recua num silêncio pós consumir a existência da barata. A Ana, pós ver justamente esse cego mascando chicletes nas ruas, se recua ao silêncio e à existência do jardim botânico, no qual a natureza agride também, porque mostra que a existência é tão banal, mas que dentro dessa banalidade a sua vida também faz parte. E por último, no caso do conto A Imitação da Rosa, nós temos aí essa reclusão introspectiva representada pelo cochilo da Laura, quando após aquele conflito com o buquê de rosas, se ela ia ou não dar essas rosas para Carlota, sua amiga, ela passa por um processo epifânico e também se vê reclusa de maneira introspectiva, utilizando justamente essa expressão, o cochilo. Nessa perspectiva filosófica, o homem é condenado à liberdade. Liberdade essa que lhe permite a consciência de que é um ser falho, limitado e precário. E é essa consciência de que sua vida é constituída por situações contingentes é que causam o sentimento de náusea. E aí essa náusea é um conceito da filosofia de Jean-Paul Sartre, e que vem representar justamente uma materialização patológica e física dessa sensação de mal-estar. A náusea é a forma emocional e violenta que a angústia assume quando arrebata o corpo e se manifesta por uma reação orgânica definida. E aí nós temos essas personagens quase que num momento de vômito. É como se existisse um vomitar da existência quando elas têm esse contato com o indizível. Indizível esse que traz o momento da epifania como um desnudar dessas inquietações, como uma revelação sensorial do eu, como uma forma de se refletir sobre a existência e perceber-se limitado constitutivamente com esse nada que é a vida. Náusea, então, é uma expressão física da angústia quando sentimos-nos existindo, em confronto com a nossa própria existência, porque existir é diferente de sentir a sua própria existência. Para Sartre, a náusea é essa materialização física de uma reflexão
consciente sobre a própria vida, sem a familiaridade do cotidiano e a proteção das formas habituais da linguagem. Sentimos-nos ainda que essa existência é uma irremediável contingência. Nós temos um romance próprio do Jean-Paul Sartre, que tem esse nome também, é Náusea. E nesse romance, eu li ele tem muito tempo, mas assim, em termos, de forma resumida mesmo, nós temos o Roquentin, que é um personagem que vai ter um processo epifânico de reflexão num espaço muito parecido com o das personagens dos contos dos Laços de Família, por exemplo. Justamente em um parque, e aí ele se sente agredido por uma raiz de uma castanheira. Ele percebe que, caminhando no parque, ele percebe que aquele emaranhado de raízes revela para ele justamente aquilo, as suas verdades mais íntimas, aquilo que o angustiava há muito tempo já. Em decorrência disso, vários estudiosos tentam construir uma literatura comparada entre esse romance Náusea e vários textos da Clarice Lispector. Nossa intenção aqui não é trazer essa leitura dos pontos de semelhança entre duas obras, mas é mostrar que esse conceito da náusea, como essa materialização patológica da angústia, também se faz presente em vários textos da Clarice. Por isso, tanto o Roquentin, quanto a GH, quanto a Ana e quanto a Laura, em textos diferentes, tomam consciência da liberdade desse mundo, e essa liberdade causa justamente o sofrimento. Sentir-se livre na perspectiva do existencialismo não está relacionado a sentir-se bem, a sentir-se feliz. Sentir-se livre é sentir uma inquietação relacionada à superficialidade da existência. A angústia me desnuda ao reduzir-me àquilo que eu sou, uma consciência indigente a quem coube a maldição e o privilégio da liberdade. Transpondo-me ao extremo de minhas possibilidades, essa angústia revela-me a grandeza e a miséria do homem. Grandeza em razão da liberdade e miséria porque, tudo podendo ser-nos imputado, a nossa responsabilidade é absoluta. Vivemos, afinal, num mundo puramente humano, onde a única transcendência deriva justamente de nossa consciência. Essas palavras não são minhas, essas palavras são de Benedito Nunes, em um livro de crítica literária denominado O Mundo de Clarice Lispector. Agora então, eu gostaria de trazer alguns fragmentos desses textos que nós fomos citando aqui, para que a gente pudesse perceber nas palavras de Clarice, justamente essa perspectiva do revelar de verdades íntimas, que já são constitutivas do eu, mas que são escrachadas de uma maneira grotesca por situações pontuais do cotidiano. Não sei se vocês conhecem o conto Amor, de Laços de Família, mas nós temos uma personagem muito semelhante à Laura da Imitação da Rosa. Ambas são mulheres que tentam controlar dentro da banalidade da estrutura familiar algo que existe e que incomoda. Esse algo que existe e que já, de certa forma, já trouxe alguma angústia no passado, não nos é revelado nos contos. Nós temos a insinuação de algo que já aconteceu. E por isso, essas mulheres vivem num aspecto de controle constante. Então nós temos aí na figura da Ana, quando vai fazer as suas compras, ela entra dentro do bonde
percebe um cego mascando chicletes numa esquina. E aí o que a gente tem nessa percepção? Ela consegue perceber que todas as preocupações que ela tinha em relação à existência dela eram muito pequenas, já que ela percebeu no cego e na sua felicidade, que ele mascava os chicletes numa tranquilidade impressionante, que tudo aquilo era realmente muito banal e tudo muito superficial. Dali nós temos o início de um processo de epifania que vai decorrer de toda essa revelação, de toda essa descoberta da existência mesmo. Eu vou tentar ler alguns fragmentos segurando o microfone aqui. Talvez eu precise, é coisa rápida aqui. Eu consigo. Então vejam, Ana olhava o cego e quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio, justamente porque esse cego trouxe a ela uma verdade a qual ela não gostaria de ter. Mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando-a desprevenida para trás. O pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão. Ana deu um grito. O condutor deu ordem de parada antes de saber do que se tratava. O bonde estacou, os passageiros olharam assustados. Poucos instantes depois, já não olhavam mais. O bonde se sacudia nos trilhos e o cego, mascando goma, ficara atrás para sempre. Mas o mal estava feito. A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima como quando a tricotara. A rede perdera o sentido e estar num bonde era um fio partido. Vejam que os próprios elementos físicos que estavam com a personagem naquele momento já não significam mais a mesma coisa, porque aquele cego instaura essa sensação de mal-estar. O mal já estava feito. E como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. O mal estava feito. O mundo se tornara de novo um mal-estar. E aí a gente tem por essa expressão de novo, que nos traz, tanto no caso desse conto Amor como na Imitação da Rosa, um processo que já acontecera. Nós temos aí uma questão social representada nesses contos também. Nós percebemos uma mulher interpelada por um discurso masculino, por um discurso machista, tanto na Imitação da Rosa como no Amor, e uma mulher que deve estar no lugar da banalidade, que deve estar no lugar da subserviência. Por isso, não se sentir de maneira hostil, não ter esse mal-estar que já acontecera anteriormente, é muito importante tanto para Ana quanto para Laura. Em cada pessoa forte havia ausência de piedade pelo cego e as pessoas assustavam-na com o vigor que a possuíam. Então, justamente essa questão, nós percebemos o quê? Que quando o narrador onisciente nos fala justamente essa expressão de ausência de piedade pelo cego, a gente percebe que a Ana enxergou no cego mascando chicletes a revelação de uma inquietação que a incomodava de tal forma por perceber que todos que ali estavam, todos que ali rodeavam, tinham uma tranquilidade, porque aquela revelação que o cego traz para ela é uma revelação que é para poucos. É como se a gente se percebesse dentro daqueles que são invisíveis dentro da sociedade e reconhecesse neles a revelação das verdades íntimas da existência. Por isso eu gostaria de citar também o conto Imitação da Rosa, conto esse que nós temos a personagem Laura, e claramente o narrador nos insinua que ela já passou por processos de revelação semelhantes a esse, e que ela tenta se castrar a todo momento para que ela pudesse ser a boa mãe e a boa esposa que a família dela exigia. Por isso fica claro que esse eu tenta se ocupar das banalidades do dia a dia para que ela não sinta e que ela não perceba a grandiosidade do mundo. Por isso, ela se ocupava com as cortinas,
com a arrumação da casa. Ela se vestia sempre com uma roupa bege, marrom, creme, para que toda e qualquer possibilidade de ser agredida por algo do cotidiano deixasse de existir em sua vida. Daí, num determinado momento, ela e o marido vão jantar na casa de uma amiga, por nome de Carlota. Ela decide comprar flores para enviar para Carlota. O que acontece é que quando esse buquê de flores chega na casa dela, ela tem um processo de epifania justamente por perceber que eram aquelas flores que mostravam a ela que o mundo era muito mais do que ela escolhera, que o mundo era muito mais do que o lugar social em que ela escolhera ocupar como mãe, como dona de casa. Daí nós temos os seguintes fragmentos. Nunca vi rosas tão bonitas, pensou com curiosidade. E como se não tivesse acabado de pensar exatamente isso, vagamente consciente de que acabara de pensar exatamente isso, e pensando rápida por cima do embaraço em se reconhecer um pouco o cacete. Pensou numa etapa mais nova de surpresa. Sinceramente, nunca vi rosas tão bonitas. Olhou-as com atenção, mas a atenção não podia se manter muito tempo como simples atenção. Transformava-se logo em suave prazer. E ela não conseguia mais analisar as rosas. Era obrigada a interromper-se com a mesma exclamação de curiosidade submissa. Como são lindas! Mas sem saber porquê, estava um pouco constrangida, um pouco perturbada. Nada demais, apenas acontecia que a beleza extrema a incomodava. E aí nós temos de uma maneira clara que, para Laura, a beleza que ela tinha, a beleza que ela exalava em seu corpo, devia necessariamente ser castrada e escondida. No conto a gente percebe também que isso era um desejo do marido. O marido era muito menor do que ela em todos os aspectos. Por isso, toda e qualquer situação que pudesse trazer essa reflexão do eu, trazia a Laura uma percepção de sua grandiosidade. E Laura não podia ser grande. E também porque aquela beleza era extrema. E também porque aquela beleza era extrema e incomodava. Incomodava era um risco. Não, por que risco? É um momento em que a personagem se vê angustiada, então ela repete as mesmas expressões em vários momentos. Apenas incomodava. Era uma advertência. Não, por que advertência? Maria daria as rosas a Carlota. Era o momento em que ela decide que aquelas rosas não poderiam ser delas, elas tinham de ser da Carlota, porque Carlota, uma mulher independente, daria conta daquela beleza. Ela não podia sentir-se bela. Ela não podia sentir que ela possuía algo tão belo. É como se nós tivéssemos, tanto na Laura quanto na Ana, a representação de duas mulheres limitadas socialmente no aspecto da reflexão. Tanto o cego quanto as flores, como vários outros elementos banais que nós encontramos nos contos de laço de família, vão causar justamente essa transformação de um lugar de reflexão. A banalidade da vida cotidiana vai ser quebrada e por um processo epifânico que começa, mas também termina, nós temos as nossas personagens refletindo sobre a sua existência, refletindo sobre a profundidade da sua alma mesmo. Depois nós temos o personagem GH, do romance Paixão segundo GH. Nós temos dentro desse romance, como temática principal, a busca pela identidade entre o sentir e o amar. GH é uma personagem aflita, em busca constante do que fazer. E aí, 6 meses depois de mandar a sua empregada embora, ela decide reorganizar aquele quarto
para um quarto mofado, já estava fechado há um tempo, para que a casa pudesse se reestruturar, para que ela pudesse novamente utilizar aquele espaço para a nova empregada. Nesse momento, GH entra nesse quarto e percebe que ali tem uma barata quando ela abre uma das portas do guarda-roupa. A percepção dessa barata, de certa forma, causa uma ruptura na tranquilidade de GH. Assim como a Laura e a Ana, as preocupações da GH eram extremamente limitadas quanto à ordem e à organização cotidiana do seu lar. Tanto as rosas, quanto o cego mascando chicletes, como justamente a presença da barata ali naquele quarto, vai causar essa desestabilização emocional, esse mal-estar que traz um processo introspectivo de reflexão sobre a existência. Daí, ela abre a porta, fecha a porta do guarda-roupa e acaba matando essa barata. E dessa barata saem ali as suas entranhas, o de dentro da barata. Então, nós temos naquele momento o processo epifânico, em que a GH realmente vai se reconstruir enquanto existência. Nós temos na morte da barata, e justamente naquele caldo que infelizmente a GH acaba saboreando, um processo de metamorfose interior. GH percebe na banalidade daquela barata que tanto ela quanto a barata não fazem parte da mesma existência, mas são a mesma existência. GH percebe na barata aquilo que a Ana e a Laura percebem no cego e percebem nas rosas. Esses elementos simples causam em nossos personagens uma sensação de nojo, uma sensação de que tudo aquilo que nós fazemos para o existir, o cotidiano de nossas vidas, nada mais é do que uma contingência em busca e atrás do nada. A protagonista GH, então, é tomada pelo nojo, mas precisa enfrentar a barata, tocá-la e provar o seu sabor. A náusea que a toma violentamente representa a angústia que antecede a epifania e resulta na dolorosa sensação de fragilidade da consciência humana. Então, justamente aquilo que eu disse no início. Nós temos um revelar de uma liberdade que nos demonstra todos os caminhos que nós tomamos são escolhas nossas. E essas escolhas, Sartre fala muito disso também, que a tendência que nós temos é sempre de colocar no outro a culpa das nossas desgraças. Sempre de colocar no outro a culpa pelas nossas escolhas. Os processos epifânicos, esses processos de revelação em que os nossos personagens passam, nada mais servem para mostrar a todas elas que a culpa é sua, a escolha é sua. Por isso, situações pequenas como essas acabam trazendo essa sensação de mal-estar. Sensação de mal-estar essa que nada mais é do que a revelação da liberdade. Assim, nós temos uma redução e um esvaziamento desse eu particular. Todas as personagens até aqui relatadas se esvaziam enquanto personalidade para o mundo ao perceberem-se o eu particular que constitui toda a existência. Esse eu vazio e esse eu limitado. E aí eu vou ler para vocês um fragmento do Paixão segundo GH. Como chamar de outro modo aquilo horrível e cru, matéria-prima e plasma seco que ali estava, enquanto eu recuava para dentro de mim em náusea seca, eu caindo séculos e séculos dentro de uma lama. Era lama, e nem sequer era lama já seca,
mas lama ainda úmida e ainda viva. Era uma lama onde se remexiam com lentidão insuportável as raízes de minha identidade. Então a gente pode perceber com esse fragmento que, ao perceber ali o de dentro da barata, GH percebe a limitação de sua existência. GH percebe, justamente como a náusea, que aqui aparece com essa palavra mesmo, né? Percebe que a sua identidade se vê ameaçada pela revelação que as entranhas da barata vai trazer para ela. Era isso então. É que eu olhar a barata viva e nela descobrir a identidade de minha vida mais profunda. Veja que esse fragmento talvez seja um dos mais significativos para essa reflexão que nós estamos tentando construir. O cego, as flores, e em vários outros contos dos laços de família também, como o búfalo, a galinha do conto Uma Galinha. Todos esses pequenos elementos vão fazer com que as nossas personagens se percebam no mundo, se percebam como parte constitutiva de um mundo esse que nós precisamos construir uma infinidade de máscaras para que nós podemos sobreviver. Esses elementos, como a barata, por exemplo, fazem com que essas máscaras caiam, fazem com que as nossas personagens se sintam desnudadas quanto às escolhas da vida. Daí eu trago um último fragmento desse romance, que é justamente o processo de finalização desse processo de epifania passado pela GH. Crispei minhas unhas na parede. Eu senti agora o nojento na minha boca. E então comecei a cuspir furiosamente aquele gosto de coisa alguma. Gosto de um nada que, no entanto, me parecia quase adocicado como de certas pétalas de flor. Gosto de mim mesma. Eu cuspia a mim mesma, sem chegar jamais ao ponto de sentir que enfim tivesse cuspido minha alma toda. Vejam que nesse fragmento fica claro que, ao cuspir para fora todo aquele conflito, todo aquele processo de reflexão causado pela barata, ela também conclui ali o seu processo de epifania. Porque todo processo de epifania tem um início, mas ele também tem um fim, para que as nossas personagens possam retornar para um lugar de normalidade, um lugar de banalidade mesmo. E como quem volta de uma viagem, voltei a me sentar quieta na cama. Relacionada a essas personagens, nós temos uma outra antologia de contos da Clarice Lispector, denominada Felicidade Clandestina. E dentro de Felicidade Clandestina, nós temos um conto que me chama muita atenção também, denominado Legião Estrangeira. Não sei se vocês conhecem. É um conto, de certa forma, um pouco trabalhado, mas nós temos ali na personagem mulher que não é nomeada, também um processo de catarse relacionado a um elemento simples que vai causar a ela uma certa angústia. Os filhos dela, por alguma forma, conseguem um pintinho, um filhotezinho de galinha, e esse pintinho vai fazer com que ela volte ao passado esse em que ela conheceu uma garotinha por nome de Ofélia, e era essa garotinha que causava a ela uma sensação de mal-estar muito grande, porque era uma garotinha que tinha um conhecimento transcendente, era uma garotinha que fazia com que a nossa personagem se sentisse extremamente mal, era uma garotinha que trazia a angústia e a reflexão do conhecimento. É interessante que a gente saiba que nem todos os textos claricianos relacionados a essa reflexão da existência vão necessariamente trazer a questão do transcendente, e aí esse transcendente não numa esfera do divino, não numa esfera do religioso,
mas desse transcendente da reflexão sobre o existir. Alguns textos claricianos, também de natureza introspectiva, constroem meramente processos de aprendizagem. Todas as nossas personagens, com esses momentos de epifania ou não, passam por um processo de aprendizagem. Daí o mais interessante, e talvez um dos textos mais famosos da Clarice, que é A Hora da Estrela, nós temos ali um processo de aprendizagem que se dá muito mais, talvez pelo alter ego da Clarice, ele representado pelo narrador, que é o Rodrigo S.M., do que realmente pela Macabeia, a protagonista do romance. Macabeia, e aí segundo as palavras da própria Clarice, é representante de uma inocência pisada, representante de uma miséria anônima. Por isso, diferente da Laura, da Ana e da GH, Macabeia não tem consciência dessa reflexão. Dessa forma, a reflexão acaba sendo feita pelo Rodrigo S.M., justamente esse narrador que vai mergulhar numa prisão de pensamentos ligados ao íntimo humano, trazendo, não na introdução, mas no início do texto propriamente dito, antes de começar a falar da Macabeia, trazendo inúmeras questões filosóficas, inúmeras questões existenciais. Muitos críticos dizem que nesse texto, o último da Clarice, é como se ela abandonasse essa inflexão intimista para tentar desafiar a realidade, até com essas palavras mesmo trazidas por alguns estudiosos. Eu discordo um pouco. A única diferença que nós temos no texto A Hora da Estrela, assim como, por exemplo, no Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, nós não temos a nossa personagem passando por esse processo de descoberta do eu da existência, mas nós temos uma voz que ali pulsa. Nós temos uma voz que revela todos esses elementos. Daí, Macabeia mal tem consciência de que existe. Ela jamais disse frases. Macabeia era tão vazia que pedia desculpas ao ser humilhada. E aí, trazendo uma expressão do Sartre, o homem é responsável por aquilo que é. Assim, o primeiro esforço é de pôr todo o homem no domínio do que ele é e lhe atribuir a total responsabilidade de sua existência. Ironicamente, Clarice constrói uma leitura das profundezas de um eu que não era, assim sem complemento mesmo. Macabeia não era, não podia ser, não tinha o direito nem de ficar triste, pois isso para ela seria um luxo. Diferente de tantas personagens claricianas que são e existem, Macabeia era uma espécie de um capim chulo que nasce na beira das ruas e que tem a sua hora da estrela, jogada como um cavalo morto após um atropelamento. Para ela, viver era um luxo. Escondida no autor, Rodrigo, Clarice planta uma interminável pergunta sobre a condição humana e enfoca os limites e alcances do conhecimento do mundo mediante a palavra e a consciência, através das quais o homem se diferencia dos outros seres. E aí, para que eu possa, já encaminhando para o final da minha fala, Clarice traz as vozes que ecoam da consciência do indivíduo. Emerge em vários dos seus textos aquilo que transcende a linguagem e é peculiar à existência humana. Clarice desnuda a nossa existência e a coloca como contingente desprovida de qualquer sentido transcendental. Para ela, o indivíduo é o único responsável por dar significado à sua vida. E aí, para que a gente possa encerrar, eu vou trazer 2 pequenos fragmentos da Hora da Estrela que demonstram essa reflexão que o Rodrigo tem no início. Mas o vazio tem o valor e a semelhança do pleno. O meio de obter é não procurar. O meio de ter é o de não sentir
e somente acreditar que o silêncio que eu creio em mim é resposta a meu mistério. Desculpai-me, mas vou continuar a falar de mim, que sou o meu desconhecido. E ao escrever, me surpreendo um pouco, pois descobri que tenho um destino. Quem já não se perguntou, sou um monstro ou isto é ser uma pessoa? Muito obrigado. Pouca coisa, né? Deixo a todos o convite de debatermos, segundo as suas próprias leituras, segundo as nossas reflexões aqui, o pensamento de Clarice Lispector, a relação entre filosofia e literatura a partir dela. Vamos lá? Por gentileza, o seu nome, para que a gente possa registrar e saber responder. Boa noite, meu nome é Priscila. Na verdade, a minha questão é mais para você mesmo, e aí eu quero ver também o olhar, e eu esqueci o seu nome, perdão. Tiago. Um olhar também do Tiago. Enquanto você falava, você citou também o Merleau-Ponty para falar da linguagem enquanto lugar da experiência, né? E a linguagem enquanto limítrofe mesmo dessa experiência. E aí, pensando nessa dimensão de dentro e de fora da Clarice, eu fiquei pensando, porque as obras dela, quer dizer, aqui eu tenho conhecimento, me traz muito essa sensação de realmente uma epifania que se dá nesse eu introspectivo mesmo durante muito tempo. Então, não tem uma demarcação cronológica, né? O tempo é psicológico mesmo. Essa vida cotidiana não é o que tem mais enfoque. O que eu quero saber é que, no momento em que essa experiência, que se dá na linguagem, que se dá na palavra, né? Até mesmo nos personagens que são descritos por ela e pelas narrações, né, que ela coloca, no momento em que essa experiência é vivida nesse campo, o de fora, ele é alterado, né? Quer dizer, eu vejo um pouco desses elementos na escrita da Clarice, né? Mas assim, depois desse momento epifânico, existe uma mudança clara desses personagens a partir dessa linguagem que é experienciada, né? Isso que eu fico pensando. Claro que a gente não pode separar mundo de dentro e mundo de fora, não tem como. Principalmente porque, como o Tiago disse, que ela coloca que, na verdade, é o próprio indivíduo que dá sentido às coisas. Então, não dá mesmo para separar. Mas eu fico pensando nessa instância de linguagem como limítrofe mesmo. E ao mesmo tempo, da oposição que a própria liberdade como fardo coloca nessa instância de linguagem para esse indivíduo se movimentar, né? Então, eu fico pensando nas limitações e possibilidades dessa pessoa nesse campo. Priscila, meu Deus. Eu acho que o professor Tiago Madeira foi feliz quando separou o termo existencialista de filosofias da existência. Porque existencialista é uma consequência do chamado pensamento fenomenológico, que descreve o mundo a partir das vivências e perspectivas de alguém, de um ser concreto, real, encarnado. Encarnado no sentido, como Heidegger diz, nas dimensões de tempo e espaço, comprometido com o mundo. E é claro que a gente vê em Clarice uma filosofia existencialista muitas vezes, toda essa marcada pelo viés do eu. Um viés que, de todas as suas abordagens, é evidente que, penso, a que mais se destaca, na minha leitura de Clarice, dela e dos autores que comentam sobre ela, é esse mal-estar do auto-engano que ela revela, desconcertando o leitor, através de situações que espelham nossa angústia. Nossa angústia é anestesiada no cotidiano. De repente ela tira
essa anestesia e nos coloca de frente às banalidades e nos faz assustar. Bom, nessa perspectiva do mundo, o homem é causa da própria angústia, é causa da própria liberdade e escravo dela, muito próximo do que diz Sartre. Tudo isso é verdade. No entanto, se ela fosse uma existencialista em ponto final, este final mataria o que ela tem de superlativo, que é o fato de não haver um eu. É o fato de retirar o pronome pessoal do centro da narração. Embora haja uma grande intimidade no discurso, eu isto, fulano aquilo, sempre as frases sendo caracterizadas e todos os predicativos da oração pelo pronome, não é ele o ator, a autoria de si mesmo. Eu entendo que ela fala também de uma visão estruturalista, como se ela falasse não de coisas, mas a partir de coisas e eus que narram perspectivas, ela falasse de características do mundo, que no caso dela é a própria linguagem, não a personagem. A personagem central, por assim dizer, seria a própria linguagem, usando de pessoas para falar de algo que não fala por si mesmo. A pedra não fala por si mesma, mas na verdade fala. O mundo tem algo a dizer. Brincando com dois termos, dois vieses, de um lado nós temos essa ideia: Maomé vai à montanha, e nisso há a fenomenologia existencialista. É a visão de Maomé diante do mundo, da montanha do mundo, e tudo que ele pode fazer ou não para alcançar essa montanha dentro dele. É impossível Maomé ir à montanha senão pelos próprios pés ao seu modo. Tá. Mas existe uma outra perspectiva na Clarice que é, como disse o professor Tiago, transcendente, que não é pronominal. É quando a montanha vai até Maomé. É quando a linguagem representante, não representante, voz viva do mundo, consegue dizer não algo em específico, mas através de toda a narrativa trazer um silêncio intuitivo, como eu disse no início, que é uma vivência espiritual sem eu. É como se eu desencarnasse, desindividualizasse o meu discurso e, falando das coisas, me desse conta de que não há dentro nem fora, de que a linguagem é um trampolim para o silêncio. Eu não sei se você teve essa experiência, mas eu a tive, e muitos que eu conheci também discutindo sobre Clarice a tiveram. É que ao ler Clarice, pouco ou muito de Clarice, houve um transbordamento da autoria. Quem disse isso, que eu não posso nem dizer o que é, mas foi dito. Eu nem sei elaborar exatamente o que, sujeito, verbo, predicado, mas foi dito porque percebido, porque sofrido. Quem sofreu não foi o eu, porque este eu é falso, é pouco para dar conta. Dizendo de outra maneira, nessa outra perspectiva, o homem não é causa da sua perspectiva, o homem é efeito do mundo. E aí, concluindo, se de um lado, voltando à filosofia existencialista fenomenológica, em Clarice, a linguagem é o limite do mundo, nada há para além da linguagem, e ao falar de linguagem uso o pronome eu para descrever as coisas. Nessa outra visão transcendente e estruturalista, toda a linguagem dita é para causar uma sensação inominável, uma sensação que transborda a linguagem. No primeiro caso, no existencialismo de Clarice, a linguagem nos faz rever as próprias costas pelo espelho do outro.
Ao ver o outro, me coloco grande ou pequeno na comparação. Já nesse outro viés transcendente, eu transcendo a linguagem, alcanço o inefável e, se eu fosse usar um verbo sem pronome, eu diria, não, ele choveu, mas agora simplesmente choveu. Com Clarice, quando chega o momento de dizer choveu, sem pronome pessoal, parece que toda uma história choveu. Ninguém a fez, nem o próprio leitor a construiu, simplesmente aconteceu. Ou seja, a linguagem, a filosofia transborda a linguagem, e a literatura transborda a linguagem por excessiva competência. Então, de um lado, a linguagem fala em plenitude, de outro, ela cala por transbordamento. Não sei se eu melhorei ou compliquei. Ficou ótimo. Então, nesse caso, a experiência está transbordando a linguagem, né? Sim, eu creio nisso. Então, isso é impressionante mesmo. E eu sinto também, eu tenho essa sensação que você descreveu com relação ao pronome, porque em uma aprendizagem no livro dos prazeres, ela coloca, né? Meu nome é eu, que ela coloca, no final do livro, a personagem queria dizer isso, né? Olha, Ulisses fala para Lore, né, isso. Então, na verdade é isso, querendo dar esse nome para essa pessoa que a experiência não consegue conter, né? Não consegue organizar. Isso é muito interessante. Querido, alguma observação? Sim, de maneira sintética, nós somos a linguagem na obra da Clarice. E a linguagem nada mais é do que a materialização dessa existência. E essa linguagem é que revela justamente todos aqueles conflitos que são maquiados no nosso dia a dia. Por isso nós temos uma linguagem que, de um lado, emudece o eu, de um lado, realmente produz silenciamentos nesse eu, e de outro, faz com que aquele mundo que era silencioso fale. Então, é quase um instrumento de metalinguagem mesmo. Sim. Daí, vários estudiosos vão justamente trazer o Merleau-Ponty para fazer a pesquisa de Clarice via linguagem. Questões, provocações, um de cada vez para não dar briga, viu? Depois a gente vai passar o microfone para a Barata. Então, a minha reflexão sobre algumas leituras que eu fiz e transportando para a vida é que esse eu de Clarice, ele se torna inanimável a certa altura, porque se ele não sair do contexto, ele é quase suicida. Porque, como ele disse, a forma com que ela vai tirando as máscaras da vida vai causando isso. Vai causando uma dureza e uma reflexão tão intensa desse eu. Se a certa altura esse eu não é retirado, ele morre, né? Então, em termos psicanalíticos, é o que a gente tenta fugir do dia a dia, que a retirada dessas máscaras causa uma visão tão dura do nosso eu, assim, como contato social, que é o que se sente quando lê Clarice, que a certo ponto da leitura, se você não consegue se retirar da leitura, você quase sucumbe no final da leitura, né? É aquilo que eu disse, é debilitante. Ler Clarice cansa. É uma academia. Não sei se a gente emagrece, mas cansa. Mas e é um cansaço. Né? É como você se propôs a fazer uma psicanálise individual. A certa altura, ou você desiste, ou você se torna tão corajosa a tentar chegar a um eu, né? Seu nome, querido? Reginara. Reginara. Eu não sou estudante, não, estou aqui de canela. Todos somos aqui. Não só a psicanálise, tudo, quaisquer vieses de
de interpretação, são convites ao que é infinito. Mas, sabe, tem um texto dela que eu gosto muito, chamado Se Eu Fosse Eu. E também outro que eu também gosto muito, dentro dessa perspectiva, é Perdoando Deus. De um lado há essa angústia, uma angústia de um desmascaramento que me põe refém, sem mais defesas, e não se deve retirar as máscaras de alguém em público. Isso seria até uma violência contra a proteção em que alguém soube existir na presença dos outros. Mas há um outro aspecto, em que não há mais eu, não por deficiência, não por angústia, não por náusea, por mal-estar. É uma alegria profunda, estimulante, reveladora e não conquistadora dele. E essa alegria, ela é espiritual, não no sentido apenas religioso, mas em quaisquer sentidos que nem a linguagem dá conta. Então, se de um lado Clarice nos angustia, chegando às raias do suicídio moral, com a vergonha de me manter crente nesse sedutor que eu me tornei na vida, por outro lado, ela não nos deixa nessa angústia como Sartre faz. Ela nos dá anúncios, por coisas e por delicadezas, de que existe uma janela para cada escuridão. E essa janela, que não é só angústia, ela é a iluminação do inefável. Eu acho que Clarice nos condena à verdade e nos salva da verdade. Sim, mas o legal é que essa janela que ela abre nem sempre é contemplada pelos personagens. Elas passam por um processo de retorno à banalidade. Existe uma amostra grátis de contemplação. É como se elas pudessem realmente contemplar essa... por isso assim, acho que Priscila, né? Isso na hora que a Priscila falou, se existe uma modificação depois, na maioria das personagens a gente não tem essa aprendizagem concretizada. Sim, mas justamente é uma aprendizagem que se dá porque Lori busca compreender esse eu para que ela se construa e possa emergir enquanto mulher para Ulisses. Existem várias críticas em relação a esse texto, como se fosse realmente um texto de aprendizagem feminina mesmo. Mas nós temos ali uma reflexão de um eu que não está no aspecto de transcendência como nós temos em GH, por exemplo. É um eu muito mais voltado para essa realidade da existência entre o homem e a mulher. Sim, uma construção. Agora só fazendo Fiquei muito feliz quando você disse, ler Clarice cansa. Olha, tem um mês que eu estou me preparando para que a gente pudesse estar aqui agora, e eu nunca me senti tão cansado, sabe? Tantas leituras, pouquíssimos textos da Clarice eu não havia lido. Então, daquilo que nós falamos aqui, de grande parte das obras mais famosas dela. Mas revisitar todos esses elementos com o olhar que nós precisávamos construir aqui hoje, de uma maneira positiva, me cansou e me trouxe muito sofrimento também, com certeza. Um sofrimento bem clariciano. Se eu fosse um psicanalista, eu diria que cansa como sexo. Que ao final, concluída toda a tarefa a que se emprenha, a que se propõe, ela nos dá o gozo da libertação de nós mesmos com o nosso antigo peso das máscaras. Mas como eu não sou, eu posso dizer que Clarice nos faz chover. Questões, debates. Olá, meu nome é Mirelle Araújo, eu sou psicanalista e estou aqui a convite de uma amiga. Quero parabenizá-las pelo discurso e dizer que eu estou surpresa, enquanto psicanalista, o quanto li pouco Clarice, escutando vocês. E
E também estou surpresa de quanto ela é lacaniana em termos de palavra, né? E como ela discute a linguagem de uma forma tão parecida com o que Lacan fez. Mas a minha pergunta é para saber se teve uma peça sobre Clarice, interpretada por uma atriz famosa, e faz um monólogo. Achei interessantíssimo quando vi. Ela esteve em Goiânia, esteve pelo Brasil todo. A minha pergunta é essa: se vocês, como estudiosos de Clarice, se vocês estiveram na peça e o que acharam da interpretação que ela faz e das escolhas do texto dela. Obrigado, querido. O microfone, por gentileza. A minha esposa, Vanessa, ela assistiu essa peça, queria muito que eu assistisse, mas quando foi ao Rio não estava. Ela vai dar a sua primeira fala a respeito. Você assistiu, menino? É lindo, eu achei maravilhoso. A peça, ela tem falas das personagens dela e falas dela. Então ela troca de roupa, troca o tom da voz, assim, eu acho que a peça dá uma noção, pelo menos uma pincelada do que a Clarice te faz instigar a ler e a não parar de ler e conhecer melhor. Eu achei a peça fabulosa, achei assim sensacional. Você não cansa. Com a Beth Goulart. São 2 horas de um monólogo que você não cansa. Quando acaba, você fala, acabou, meu Deus, por quê? Eu não li desculpa, eu não assisti a peça, mas eu li uma crítica sobre, justamente dizendo que quem produziu esse texto fez uma bricolagem do que é Clarice, do que é o eu produzido pela Clarice. Justamente com, de certa forma, uma intenção de mostrar a Clarice em seus textos, por meio de fragmentos de diversos textos, mas eu também não tive condições de assisti-la. Eu acrescento o fato de que tudo que se pode dizer nominando ou etiquetando Clarice com referências epistemológicas de pensadores e filósofos ou psicanalistas, eu creio que ela aceitaria tal qual mais uma personagem de suas obras, e que ela própria diz isso várias vezes, não é Clarice. Ela própria se destitui de uma antecipação, dizendo, agora eu, Clarice, vou criar ficções. Não, ela coloca-se, como tudo o que se poderia dizer sobre ela ou sobre suas obras, enquanto ficção. Só que ficção, para ela, não é o falso, não é o biográfico. Ficção é esse estado imaginário que cumpre a função de literatura simultaneamente, de filosofia, em que se caminha como quem pensa para frente e não se tem como voltar atrás sem pisar no que foi dito, sem retomar o que foi dito, e tudo vai ser linguagem. Mas eu repito, a linguagem pela qual toda a ficção dela percorre, eu intuo, nem ela poderia dizer isso, porque está além da linguagem, é um convite para o transbordamento. Se ela o faz, ou se nós o fazemos por meio dela, melhor construindo, através dela, significa que resta-nos a sensação de silêncio competente de quem compreendeu o que era preciso, mas não sabe explicar. Ter essa intuição profunda é o mesmo que, digo eu, como se tivesse que usar uma expressão ao modo kantiano da filosofia. Teríamos, por consequência, encarnados de Clarice sem títulos, assumir a coragem de fazer aquilo que acreditamos que é certo, seja lá o que for. Eu acho muito interessante a relação que pode existir entre a psicanálise lacaniana e essa visão de Clarice, porque dentro dos estudos que eu desenvolvo na minha área de pesquisa, nós trabalhamos com a teoria dos esquecimentos
E esses esquecimentos são construídos via Lacan, justamente demonstrando que, é o conceito que a gente chega ao conceito de sujeito, que esse sujeito precisa ter a ilusão, utilizar a expressão esquecer, né? Ele precisa ter a ilusão de que aquilo que ele diz é compreendido pelo outro como eu gostaria que fosse. Eu preciso ter a ilusão de que aquilo que eu digo, vocês entendem. Assim como eu preciso ter a ilusão de que aquilo que eu construo linguisticamente tem origem em mim mesmo. Dentro dessa perspectiva, e aí pensando nesses atravessamentos filosóficos possíveis, ela falou isso em algumas entrevistas. Eu não sou esses rótulos que colocam, eu não sou nem escritora. Ela fala isso em várias situações. Mas aí me vem justamente uma noção do sujeito social enquanto instâncias. E essas instâncias são constituídas por meio de um conceito de um estudioso da análise do discurso, por exemplo, por meio de uma referencialidade polifônica. Assim, ainda que Clarice não tenha revelado a nós por suas palavras mesmo, a constituição dessas filosofias ou desses rótulos, todos esses processos de saberes nos atravessam de maneira inconsciente. Nós não temos condições de revelar a constituição de tudo aquilo que falamos e dizemos. Assim, eu acredito que, ainda que ela não se insira enquanto uma escritora relacionada ao existencialismo, inevitavelmente a sua forma de enxergar o mundo tropeçou na filosofia existencialista. A propósito disso, quero, para fazer uma citação desse meu pequeno ensaio literário sobre poemas filosóficos, disse assim: quem saiba fazer literatura e filosofia ao mesmo tempo, há de tentar ensinar verdades ocultando-as com palavras, atrás dos símbolos, substituindo a pedagogia da gramática pelos jogos de linguagem, a fim de que o leitor as encontre em seu próprio pensamento, reagindo. A lógica pode menos do que a realidade afirma. Questões? Alguma questão, querido, que gostaria de acrescentar? Gostaria de fazer uma pergunta que relacionasse esse pensamento. Na sua opinião, tanto a literatura quanto a filosofia, imbricadas dessa forma, nos trazem muito mais soluções ou nos produzem conflitos? Conflitos esses que não trazem necessariamente uma sensação de felicidade. E aí me fica a reflexão, baseada naquilo que eu sinto, na sensação que os textos claricianos me trazem. Conhecer é estar mais distante da felicidade para você? Próximo. Essa palavra solução tem na química um sentido pouco lembrado. A substância solvida ali. Se nós dissolvermos todos os ingredientes de um bolo de fubá em separado, eu vou poder nominá-los e tirar deles sabores. A farinha de trigo tem este gosto, o ovo tem aquele. Há quem ainda separe a gema da clara para ter diferentes sabores, texturas e realidades. Eu não poderia dizer que o bolo de fubá, no final, é a soma separada desses elementos. É uma solução. É uma solução que não está em nenhuma parte e o todo é algo novo. O todo ali é maior do que as partes que o constituem. Clarice faria, penso eu, e assim eu a compreendo na sua Felicidade Clandestina, que ela não está em nenhuma parte, mas que ela alimenta, como este bolo.
Portanto, não é uma solução que retira a fome, mas que aperfeiçoa o paladar. É bom entender a derivação semântica que a palavra saber teve com Francis Bacon, em sua obra publicada em 1600, intitulada Novo Órgano, se referindo à obra de Aristóteles, órgano, que também significa lógica, a nova lógica. No mundo pré-industrial, pré-individual, aquele que sabia era sábio. Saber era viver. A palavra era o gesto. Daí que, na antiguidade, inclusive antes mesmo da imprensa, os grandes eruditos não eram alfabetizados. Ou, se o eram, preferiram não escrever. Assim, Confúcio era escrito pelos seus discípulos, Jesus era escrito pelos seus discípulos, Sócrates também. De tal maneira que a palavra era falada, viva, durante. Não se poderia perdê-la ou postergá-la para depois. Então, já que a palavra era a vivência autêntica do instante, ouvir ou saber era instantaneamente ser transformado. Francis Bacon cria uma fissão e coloca a técnica instrumental fora do homem. Aí entra o fora. Surgiu o homem como objeto. Quando o homem vê o outro homem, não sujeito. E aí, conhecer é poder, não é mais saber. O saber perdeu o sentido latino do sapere, saborear. Sabe o arroz, não se sabe mais pela experiência. Agora, conhecimento é poder. Eu não sou sábio, mas esse conhecimento me dá poder sobre. Clarice, então, seria uma sábia, porque ela volta ao tempo em que conhecer não é poder. E a felicidade, portanto, não é um poder. A felicidade é uma experiência, é um dom de mim. Brilhante, muito bom. Essa questão me abriu outras coisas também quando você colocou para o Will, Thiago, sobre a diferenciação de saber e tomar consciência. E a necessidade, e por isso que eu tinha feito outra questão, não estava lembrando, de se criar quando se toma consciência. Né? Por isso que eu pensei que depois dessa transformação pela experiência da linguagem, se havia essa mudança, né? Se ela conseguiria se transformar mesmo, ou os personagens, enfim, se no cotidiano dela haveria essa mudança. Porque no momento em que se toma essa consciência e não se cria, né, vai ser como ela falou, a pessoa vai sucumbir mesmo, né, não tem condições. Então, pensando nessa dimensão do saber como tomar consciência, eu fico pensando que é necessariamente importante se criar, né, se transformar, se produzir algo novo nesse cotidiano que é banal mesmo. Pensando nisso também, lembrei do que o Will tinha falado na introdução sobre diálogo. Como algo aberto, infinito e que está sempre aí, né? E que me lembra essa outra questão sobre felicidade, né? E soluções. Se essa dimensão da linguagem está dentro desse diálogo que é aberto e que transforma constantemente, essa solução nunca vai ser fechada ou estanque ou, como a gente poderia dizer, solucionadora de fato e ponto. Né? Então, por isso, é algo que vai transformar, né, o paladar, nesse sentido que você coloca. E eu fiquei pensando sobre isso mesmo, essa necessidade que a pessoa tem depois dessa tomada de consciência. Né? Então, nesse sentido, eu acho que cabe muito diálogo e cabe, sim, a possibilidade de felicidade nesse saber que é tomada de consciência. Quando eu faço algo com essa tomada de consciência. Por isso a gente precisa extrapolar a linguagem pela experiência mesmo, né? Nesse sentido. Sim, até porque esse extrapolar nos textos da Clarice ocorre na maioria das vezes pelo processo epifânico. E esse processo epifânico é como se fosse uma parábola mesmo. Né? Ele tem um pico, mas depois ele tem um retorno a uma certa normalidade. E ao estar durante esse processo epifânico,
é como se essa epifania causasse uma certa inércia reflexiva. E essa inércia reflexiva, ora se dá pela náusea, pelo mal-estar, ora se dá por um deslumbramento de uma consciência. Ela não causa uma consciência de poder e saber, para mim pessoalmente. Ela causa uma consciência de si, e justamente de tudo aquilo que é de responsabilidade do eu, mas que na maioria das vezes ele não pode. Então, assim, pelo menos nos principais textos clarecianos que nós temos, a epifania como essa revelação de algo transcendente, e esse transcendente não no aspecto religioso, mas no aspecto da transcendência do eu mesmo, nós temos na maioria das vezes um retorno consciencioso ao estado de normalidade. Priscila, essa ideia de que filosofia não é literatura e que literatura não pode ser autêntica filosofia, apenas ter conotações filosóficas, vem do fato de que, para Platão, a função da filosofia é estabelecer verdades, fundamentar a realidade. E já a literatura, ela reinventa a verdade. Nesse sentido, filosofia não poderia ser literatura. No entanto, a palavra diálogo, criada por Platão, dia do grego em relação às diferenças, a dois, tese e antítese, e logos, razão. Diálogo não é bate-papo, não é conversa jogada fora. Diálogo é a razão entre duas pessoas, no sentido original. No entanto, essa dialética, o exercício do diálogo, foi revisto radicalmente por Marx. E para Marx, esse diálogo não coloca o logos como fora do mundo, como antes do mundo, para o mundo. Para ele, a teoria combate, reface na prática, e a prática, uma vez articulada pela teoria, reatualiza, refaz a teoria. Teoria e prática chegam numa vivência tão íntima que já não se pode mais separar a intenção do gesto, a palavra de um representante significante no mundo. Então, ele cria uma nova filosofia chamada praxis, que é uma filosofia prática, sem abandonar as reflexões abstratas, mas lembrando que a abstração é uma forma de transformação íntima, sutil, da realidade material e concreta. Então, o diálogo em Clarice, sem reduzir de maneira alguma ao materialismo histórico de Marx, é muito mais uma dialética de uma filosofia prática que recria a verdade tão infinitamente quanto forem os parceiros do diálogo, do que um diálogo platônico que traduz a verdade como cópia do mais profundo. Literatura não é cópia, a literatura é invenção. Mas invenção do quê? Da realidade. Eu duvido que alguém aqui consiga inventar uma realidade além da reprodução. Geralmente isso que nós chamamos de invenção é reprodução, é cópia. Uma cópia ainda sem direitos autorais reconhecidos. Ele diz que eu inventei, conversa. Nem a própria linguagem nós inventamos. As metáforas já são as utilizadas. Poucas pessoas recriam de fato. E esse recriar é o que ela faz. Ela coloca de tal maneira que não há referência fora de Clarice para explicar Clarice. Ela inventa. E essa invenção, ela além de inédita, porque não tem antecedente, é original. Faz com que o leitor vá à origem. Penso e, portanto, sinto que ler Clarice é filosofar recriando um novo olhar sobre a vida, constrangedoramente diferente do que se esperava. Não se pode
penso ler Clarice e ser o mesmo depois dela. Depois de você trazer a questão do diálogo, inevitavelmente me vem à memória um autor que me é muito caro, que me constitui epistemologicamente, que é o filósofo Mikhail Bakhtin, justamente por trazer essa questão do dialogismo. E ele tem uma máxima interessante que, e aí serve muito para a gente pensar a linguagem aqui: todo dito é um já dito, jamais dito. Essa é a escrita de Clarice. Tudo aquilo que ela diz já foi dito, mas ao mesmo tempo jamais foi dito, porque a constituição a qual ela constrói faz com que a linguagem tenha uma superioridade peculiar em relação à própria existência. Daí, tem um capítulo de um dos livros desse autor, que se chama, na verdade, de um outro autor dessa mesma área de pesquisa minha, e só o nome do capítulo já me causa certa reflexão. Só há causa daquilo que falha. Clarice vai trabalhar com aquilo que escapa, com aquilo que, para a nossa existência banal, é deixado de lado. Ela vai trazer como temática linguageira justamente aquilo que nós tememos ou nem temos consciência de que existe. No caso da Macabeia, por exemplo, coitada, nem sabia dessas reflexões. E o Renato Russo disse tão belíssimamente assim, e qual é a palavra que nunca foi dita? Mas aí Clarice responde, ela diz isso várias vezes, que não havendo palavra, ela inventa, porque a experiência está lá. Só que não é a palavra vocabular, é um léxico sintático, é uma nova lógica. Ela não inventa só uma nova palavra, ela inventa uma reorganização do discurso que não há parâmetros, sabe? É como colocar um mas e um ponto final depois. E aí, nesse caso, eu fiquei pensando aqui que eu preciso concordar mais com o Thiago quando ele usa o Bakhtin, porque realmente para mim fica muito mais próximo do dialógico mesmo, que é um diálogo que não tem fim, do que numa questão dialética que busca síntese. É por isso que é uma solução possível e aberta e não determinada, né? Então fica mais próximo disso a obra da Clarice para mim, porque está sempre aberta e não, né, nesse sentido. Sim, é um eu que se materializa justamente na voz do outro. Voz essa que não necessariamente nós podemos depurá-la com facilidade nos nossos dizeres, mas inevitavelmente dentro dessa lógica o conceito de dialogismo vai trazer a presença constante determinada da voz do outro na voz do eu. Para o Bakhtin, por exemplo, talvez somente o Adão mítico e bíblico é que realmente tem um discurso meramente monológico. Todo dizer é necessariamente dialógico para ele. Sim, eu gostaria de trazer um fragmento justamente do conto que você citou, Perdoando Deus, e que tem muito a ver com tudo isso que nós estamos falando aqui. Eu, que jamais me habituarei a mim, estava querendo que o mundo não me escandalizasse, porque eu, que de mim só consegui foi me submeter a mim mesma, pois sou tão mais inexorável do que eu estava querendo me compensar de mim mesma com uma terra menos violenta que eu, porque enquanto eu amar a um Deus só porque não me quero, serei um dado marcado, e o jogo de minha vida maior não se fará. Enquanto eu inventar Deus, Deus não existe. Concluindo com Clarice, agradeço imensamente a todos vocês pelo café de hoje, que não nos conclui, nos reinicia em parâmetros desconhecidos, e deixo com o querido professor Thiago Madeira França, agradecido imensamente pelo convite aceito e pela bela exposição
da tarde e noite de hoje as suas não últimas palavras, apenas as mais recentes. Will, nós somos extremamente limitados, imperfeitos, e fazer um recorte é uma palavra que dói, não é? Fazer um recorte de tudo isso que nós tentamos expor hoje aqui acaba nos causando certo sofrimento. Recortar nos causa dor, ainda mais para pessoas como eu que vivem isso daqui. Isso não é somente o meu instrumento de trabalho, isso é a minha vida. Então, construir um recorte disso tudo me causou no início um sofrimento muito grande. Mas depois desse sofrimento, e aí, meu amigo Alexandre, que está aqui presente, já até havia me dito isso, depois desse sofrimento veio uma sensação de felicidade muito grande. Então, com toda a limitação a qual eu pude oferecer para vocês aqui hoje, eu entrego meu profundo agradecimento. Fico feliz e fico emocionado de poder participar de um momento tão ímpar como esse. Muito obrigado. Muito obrigado.